Bom dia, pessoal, tudo bom? Sou Fabiano Brasil. Agradeço muito a inscrição de todos vocês, agradeço a força que muitos colegas também deram na divulgação e tudo mais, né? E a gente vai tratar hoje de um tema que é bastante relevante. Ele parece ser até banal, né? A questão do currículo em si, né? Primeiro, eu queria ver se está todo mundo me ouvindo bem, se estão me vendo legal. É difícil não me ver, né? Essa cara de bolacha traquinas aqui, né? Mas dá uma olhadinha se está tudo legal, se está tudo bacana aí com o som, né? Para a gente dar continuidade. Então vamos falar um pouquinho aqui da nossa programação, tá? Primeiro, eu atuo no mercado de RH já há 33 anos, vai fazer 34 anos agora, esse ano. Comecei bastante jovem, com 20 anos, atuando na área comercial de multinacionais, como Unilever, Nestlé, e depois acabei me apaixonando pela área de RH e de lá não saí mais. RH, estratégia, marketing, né? Eu tenho também um curso de consultoria que a gente faz, então a gente acaba trabalhando em várias áreas, né? Mas sempre, cara, de cair no bom e velho RH, porque todo mundo precisa de emprego, recolocação qualificada, é algo que a gente gosta muito de fazer. Então vamos lá. Como é que nós vamos se programar? Os 40 primeiros minutos nossos vão ficar bastante focado na questão de eu falar um pouco sobre o currículo, sobre como montar, estruturar, o que é legal colocar, o que não é legal colocar. Show! Aí, a partir de agora, você já pode ir colocando perguntas no chat, a gente tem a Márcia que está fazendo a moderação. Depois, os 40 minutos finais, a gente vai debater não só questões de currículo, fiquem à vontade de fazer qualquer tipo de pergunta sobre RH. Fabiano, foi com uma entrevista, cara, foi complicado, não me dei bem, eu estou com uma dúvida nisso. Tudo que vocês tiverem a respeito de RH, fique tranquilo, fique à vontade, né? Aqui é o fórum para a gente discutir o que vocês quiserem. Então, vamos lá. Aqui a gente vai comentar o primeiro aspecto extremamente importante do currículo, que algumas pessoas às vezes pecam um pouquinho. Eu estava fazendo uma conta rápida ontem na cabeça, antes de fazer essa apresentação. Eu devo ter analisado na minha vida, em média, 800 mil currículos. Todo dia, assim, é difícil o dia que eu não analiso 20, 30. Não só de bater o olho, mas fazer uma imersão, quais são as competências, tem aderência ao cargo, não tem aderência, entrevistar pessoas também é uma rotina muito forte, né, da nossa empresa, né, na atuação como headhunter. Então a gente percebe o seguinte, alguns currículos eles são bastante técnicos, eles têm uma densidade muito legal. Só que eu não contrato apenas a parte técnica do candidato, eu contrato a pessoa. Eu quero saber quem ele é. Eu lembro que alguns anos atrás, tempo assim que eu andava muito com meu pai, né? A gente chegava nas casas e quando tinha pessoas novas, uma festinha que a gente não conhecia, o meu pai já costumava perguntar, né? Nossa, mas em que cidade que você nasceu? Como que é o sobrenome da família? Então eu já tinha assim muito interesse em saber um pouco mais da raiz, da origem da pessoa. E hoje no RH nós também temos essa necessidade. Então, quando a gente vai no LinkedIn, o LinkedIn hoje, ele é uma Wikipédia. O que é o LinkedIn? Ele é a maior vitrine virtual de talentos do mundo. Sem dúvida alguma, ela é extremamente forte. Porém, a gente tem um problema em relação ao LinkedIn, como qualquer ferramenta do mercado, que as pessoas falam o que querem. Tem de tudo lá dentro. Então, a gente começa a perceber algumas dicas sobre currículo. Não coloque dados pessoais, não coloque sua idade. Então, aqui a gente vai conduzir da seguinte forma. Eu, como avalio currículos o tempo todo, eu estou do lado de diretores, do lado de CEOs, do lado de gerentes de RH, vamos trabalhar as melhores práticas de mercado. O que mais realmente pega, o que está mais forte, o que está mais presente. Então, o primeiro tópico legal é falar assim, o currículo, VT, na sua concepção, ele é uma história de vida. Não vamos trabalhar só aspectos que você pode fazer numa empresa. Também carrega informações pessoais. Informações pessoais são muito bem-vindas, como a gente vai ver logo em seguida. Então aqui a gente vai falar de dois tipos de currículo. Isso daqui é uma dúvida muito grande que as pessoas têm. Há alguns anos, eu vou falar do Fabiano quando ele começou no mercado de trabalho. Eu sou um cidadão praticamente do Brasil, eu viajo o tempo todo, mas eu fico locado em Curitiba. Hoje eu estou em Curitiba, que é a minha cidade mãe aqui, né? Então, o que acontece nessa questão de estar aqui em Curitiba?
a gente tinha um jornal que ainda existe hoje, mas não como jornal, né? A Gazeta do Povo. Como que eram os processos seletivos antigamente, né? Eu estou com 54 anos. Saía uma vaga na Gazeta do Povo, quanto maior a vaga, mais cara essa inserção. Então a gente começava a ficar empolgado, falou, pô, que bacana ter uma inserção de vaga aqui. Você fazia o currículo ou datilografado, eu peguei bem o fim da datilografia, né, mas já comecei a época moderna das impressoras Emília, né, você imprimia seu currículo, colocava no envelope, ia até a Gazeta do Povo, que era no centro da cidade de Curitiba, e lá colocava numa urna o nome da vaga lá, o código, o nome da empresa. Era assim que funcionava antigamente. Então a gente trabalhava o que a gente chama de currículo tradicional, que ainda hoje é utilizado em 70% das vagas. O que é um currículo tradicional? É aquele currículo que você normalmente faz no Word e depois salva ele em PDF. Esse currículo é bom? Muito bom. Tanto que 70% das pessoas usam, não tem problema nenhum. Eu tenho um outro tipo de currículo aqui, até usei o da minha filha, assim, que é muito simpática, né? Que é o currículo que a gente chama de currículo design. Tá? Então vamos analisar um pouco cada um dos currículos, já mostrando a métrica correta de se trabalhar com ele. Então no currículo tradicional, eu vou começar com o meu nome. Se eu tiver um nome muito comprido, o meu é Fabiano Luiz Brasil, pum, fica ajustado. Ou Fabiano Brasil, 10. Se eu tiver o nome tipo do Dom Pedro, sabe, aqueles nomes extremamente longos, tente pegar alguns elementos só para que ele não fique extremamente grande até quebre a formatação. E no LinkedIn é a mesma coisa. Então coloque ele um pouco mais condensado. Recebi recente um currículo de uma pessoa que tinha o nome dele, bacana, legal, e do lado estava escrito assim, Bulldogão. Já fui entrevistá-lo, eu falei, o que é esse Bulldogão? Falei, todo mundo no segmento me conhece como Bulldogão. Só tem que pensar que às vezes a gente não vai mandar currículo só para aquele segmento, eu posso oxigenar a minha carreira. E nem sempre eu vou conseguir explicar para o RH o que é um Bulldogão. A pessoa pode achar que é uma coisa que não tem nada a ver, até um erro de digitação, tira. Então, o LinkedIn permite que você coloque lá um apelido, um nickname, né? No currículo, vamos deixar o nome tradicional mesmo, tá? Então, aqui são elementos que não podem faltar no currículo. Então, coloca lá, brasileiro. Mas, Fabiano, por que brasileiro? A maioria é brasileiro? Não, tem muita gente que está trabalhando que não é brasileiro hoje, que vem fora do país, né? Então, é interessante até para saber a questão de linguagem, domínio de idioma, né? Então, coloca lá, brasileiro, show. A tua idade. Fabiano, eu sendo mulher, eu devo colocar a idade? A idade é uma questão de honra para a gente, ela não é? Eu tenho 54 anos recém-completados e sou muito feliz com a minha idade. Ela é uma trajetória de vida que a gente tem, né? Então, coloca a idade certinho, casado, solteiro. Fabiano, eu moro junto com uma pessoa há 8 anos, casado. Não coloca a união estável, ajuntado, amaziado, casado. É a mesma coisa, não vai mudar nada. Filhos. Tanto homem quanto mulher coloca filhos. Por que é importante? Fabiano, eu não gosto de colocar minha idade, tá? Porque hoje tem uma questão de etarismo. Se eu colocar que eu tenho 56 anos, ninguém vai me chamar para uma entrevista. Se a empresa te julgar pela tua idade, ela não te merece. Então vamos cortar o caminho para todo mundo. Nem queira ser chamado para... E daí ele vai chegar lá na hora, vai te perguntar 56 anos de idade, vai ficar com aquela cara de siriguela na tua frente, que o entrevistador, quando ele não tem muita experiência, ele já se entrega de cara se ele não gostou de alguma coisa. Aí imagine você buscando emprego, querendo recolocação, você fala alguma coisa, o recrutador... Sabe, tinha um meme da Zoé que ela fazia assim... Você já fica totalmente assustado. Fala, cara, eu falei besteira. Não gostou da minha idade. E tudo aquilo... vai fazendo com que a gente comece a criar gatilhos que não fazem com que a gente aproveite o máximo da entrevista. Então já coloca a idade, já coloca quantos filhos. Eu tenho, Fabiano, eu tenho um agenciado nosso, a gente trabalha muito com currículo, né? Fazendo a questão de headhunter ativo mesmo no mercado. Ele tem 6 filhos, com 3 mulheres, 2 de cada uma. Aí ele coloca lá 6 filhos, casado atualmente. E normalmente é um quebra-gelo, que a pessoa pergunta, cara, tu tem 6 filhos? Ele já fala assim, 6 filhos com 3 mulheres. Aí pode pensar assim, o RH, pô, esse cara aqui não tem uma estabilidade relativa. Pode ser até que do ponto de sentimental ele não tenha, mas não quer dizer que não seja um bom pai. Ele teve 3 mulheres, então pelo menos o cara é um galanteador, alguma coisa ele tem de bom, né?
É muito legal também você não precisa colocar endereço, ninguém vai mandar carta para nós, via de regra, hoje, né? Mas é muito legal você colocar o bairro e a cidade. Aqui em Curitiba, hoje, a gente ainda tem uma facilidade de deslocamento muito grande pelas vias nossas e tudo de acesso. Interior também é muito bom ainda de andar. Mas você pega uma cidade que nem São Paulo, que já é uma baita de uma metrópole, dependendo do bairro, não que você vai ser cerceado de entrar numa vaga, mas você vai ser questionado sobre a facilidade de deslocamento, se tem um fretado, se tem alguma coisa. Então, o bairro é muito bem-vindo, o endereço não precisa. Telefone, não usa o telefone de recado, pessoal. O telefone de recado significa que você não está disponível. Telefone. Aqui eu vou contar uma historinha, eu gosto de contar história. Tive uma vez um agenciado que ele tinha acabado de fazer uma reforma na casa, gastou um monte. A casa dele ficou um show, Hollywood, gastou um monte. Trabalhava numa grande empresa, terminou a reforma na sexta, fez uma inauguração, foi os diretores lá, chopinho, todo mundo se divertindo. Segunda-feira foi mandado embora. Coisa de empresa mesmo, né? Aí ele ficou endividado. Começou a fazer um trabalho conosco, 2 semanas depois uma empresa ligou para ele, era 011, ele não atendeu. Por quê? Porque estava devendo na praça, ele achou que 011 era cobrador. Então, assim, é sempre importante, mesmo que a gente esteja buscando a recolocação, vamos dizer que a pessoa está devendo, isso no Brasil não é vergonha nenhuma, um monte de gente está devendo, né? Está super tranquilo hoje. Atende, né? Não deixa de atender, porque muitas ligações vêm de 011, vêm de algum lugar exatamente porque você está com o telefone no currículo. Coloca o teu e-mail também. O e-mail aqui eu vou dar uma dica bem legal para vocês de currículo. Se você tiver um e-mail que ele é muito genérico, muito difícil, às vezes a gente coloca o sobrenome da gente, né? Vosloviski lá, pô, fica difícil até o cara digitar. Então coloca lá, por exemplo, fred.engenheiro@gmail.com. Você já identifica o que você faz, então você cria um e-mail específico que vai chegar todas as suas mensagens para aquele e-mail, não vai confundir com corrente, com outras coisas. Você tem um e-mail só para ver vagas de emprego. Isso é uma dica bem legal, né, que poucas pessoas falam no mercado, mas que ajuda bastante. Coloca o link do teu LinkedIn. Eu não aconselho no currículo tradicional de hoje você trabalhar com foto, porque a foto desformata, é o cão, você conseguir deixar ela certinha ali, né? E também não gosto de QR Code, ele fica muito estranho, sabe? Então, coloca ele normal, tradicional, sem muito efeito especial, tá? E objetivo, pessoal, como que a gente trabalha objetivo? Toda essa parte que eu estou falando para vocês serve tanto no tradicional, como boa parte dele serve depois do que a gente vai fazer de infográficos, ele vai trabalhar. Né? A questão dos objetivos é muito importante a gente colocar menos do que mais. Eu vejo às vezes a pessoa falar assim, analista financeiro, Power BI, Black Belt, marombeiro nas horas vagas. Puta, cara, fica um negócio desse tamanho, isso daí dá uma desvirtuada no recrutador. Ele bate o olho e não sabe o que você faz direito. Então, o que eu gosto de colocar? Se você já tem um cargo de liderança, coloca gestor, barra, ou gestor de departamento pessoal, RH, estratégico. Aqui, por exemplo, eu coloquei um exemplo que está extrapolando, ele está com muita coisa. O que eu colocaria aqui? Gestor, departamento pessoal, estratégia. Basta. Fabiano, eu estou começando agora no mercado, eu não tenho assim tanta experiência, eu coloco objetivo, primeiro emprego, não tem problema nenhum. Primeiro emprego, pode colocar estágio, mas é pouco, não coloque muitos elementos e também tudo que eu estou falando serve para o LinkedIn, para não ficar aquele LinkedIn enorme que ninguém vai ver. Beleza? Então vamos lá. Aqui tem um currículo chamado de infográfico. Eu, particularmente, eu tenho uma paixão por esse tipo de currículo. Por quê? Você imagine que uma empresa recebe 300, 400, 1.200 currículos numa vaga. E ele começa a abrir o recrutador um atrás do outro, todos eles em PDF e Word. Word, PDF, Word, PDF. Chega uma hora que a pessoa cansa. Aí eu quebro ele um pouquinho com a questão do infográfico. O que é legal? O infográfico é bonito, não é difícil trabalhar com ele, e ele permite que eu jogue várias informações de forma assim concatenada. Eu acho muito fácil as informações no infográfico. Então aqui, por exemplo,
Minha filha, né, Mirela Brasil, trabalha na parte de estratégias, né, de marketing e tudo mais. Solteira, tá namorando faz tempo, já tem um sócio aí, né, maravilha. Mas o menino é super querido, gente boa. 22 anos, de Curitiba. E aqui vem uma parte legal. A gente consegue colocar a questão do QR Code. Então, o QR Code ele é fundamental, porque quando eu clico nesse QR Code, ele já vai direto para o meu LinkedIn. Eu já vi vários recrutadores, sabe quando a gente vai entrar numa sala para fazer bate-papo, debate, né, sobre algum currículo, e eles não sabem que você entrou ainda. Aí eles falam assim, nossa, cara, o Fabiano usa QR Code no currículo. Cara, é uma coisa tão simples de colocar, mas fica legal, agrega valor, dá uma impressão de modernidade, né, no currículo. Então aqui você consegue trabalhar tipo resumo de qualificações, skills, várias características que às vezes no currículo convencional eu consigo trabalhar, mas eu não tenho o quê? Os efeitos especiais. Então, os dois tipos de currículo são bons. Lembrando que muitas vezes, por mais que você tenha um currículo lindo, super estilizado, você vai para uma plataforma que nem a GUP, se ela não fizer o carregamento automático, você vai ter que digitar inteiro esse currículo. Por mais bonito que seja, você vai ter que digitar na mão mesmo, não tem outro jeito. Alguns portais são assim ainda, mas vários portais, eu trabalho com Abler, por exemplo. Na Abler, eu consigo ver o portal, o currículo que está dentro do portal, ou eu clico e já coloco, insiro o currículo que vem da pessoa mesmo. Então, aí você pode trabalhar com infográfico que você quiser. Fabiano, eu não sei fazer um currículo infográfico. Aqui a gente vai falar de um ponto bem bacaninha. Hoje no LinkedIn tem N pessoas que trabalham com currículo. Muitas pessoas ofertam revisão. A maioria só te dá dicas, né? Não põe a mão na massa mesmo, né? Não faz mesmo currículo, né? Eu tenho o hábito de fazer currículo, senão só dica, né? Dica tem em tudo quanto é lugar. Eu gosto de fazer inteiro o currículo. Mas a questão do infográfico, se você quiser trabalhar e não tiver facilidade, a gente roda o nosso aqui no pacote Adobe, né? Eu tenho os designs. Eu, particularmente, não sei mexer no Adobe, mas ele sabe. Então, eu faço a parte técnica e faço os efeitos especiais. Mas tem um design, aqui um linkzinho que eu deixei aqui para vocês. Essa apresentação também vai estar depois no nosso portal lá da Eventials, que é o Canva. No Canva, você pode simplesmente entrar lá. Ele é gratuito para várias coisas que você faz. Tem 1.500 modelos de currículo, você vai lá, adapta e faz. Não tem problema nenhum, tá? Você pode usar da forma que você quiser, beleza? Aqui eu estou vendo aqui, por exemplo, que o Maturana colocou, né? Grande Maturana, meu colega de CRA, meu consultor de coração aí. Muitas empresas ainda usam o VoIP hoje. O VoIP, ele vem em 011. Então não adianta, cara. Atenda se for lá um cobrador, alguma coisa, ou vendedor de algum plano, né? Que todo mundo está querendo vender hoje alguma coisa, já descarta e pronto, não tem problema nenhum, né? Eu concordo com o Carlos aqui, que eu gosto muito desses currículos criativos, eles dão uma luz para nós e também permitem que eu consiga achar muito fácil tudo que eu quero. Eu vou nos cases, eu consigo navegar, a navegabilidade do currículo ela é muito mais simples, né? Fabiano, tem assim uma ordem para que seja feito o currículo? Não tem uma ordem certa, né? Mas você vai aprendendo com o tempo que currículo é como um TCC de faculdade, é como um trabalho que a gente faz. Você está lá no teu TCC, teu orientador, por exemplo, é uma pessoa da área de produção, tá? Aí você vai lá e mostra o teu TCC para esse teu orientador, ele vai dar uma dica. Aí você vai para um outro orientador que é de RH, ele vai dar uma dica talvez um pouco diferente. Ou seja, a riqueza do currículo é você ter a confiança nele. Cada um pode achar uma coisa ou outra, não se ligue em opiniões diversas. Ele tem que ter uma estrutura, um núcleo, isso blinda ele. Então você começa lá com o teu nome, os dados pessoais que a gente viu ali, coloca um resumo do teu currículo. O resumo é muito poderoso. Exatamente o sobre do LinkedIn, né? E o que o resumo ele vai te trazer de legal, de bacana. Ali você pode começar assim, por exemplo, profissional com 33 anos de atuação na área de recursos humanos, com notada vivência em... Aí já coloca os subsistemas que você trabalha ali. Bom, o resumo ele é pequeno, ele não é grande. Bom. Aí logo em seguida você vai falar da tua liderança. Ah, Fabiano, mas eu não tenho um cargo de liderança. Você não precisa ter um cargo. Você pode ter um perfil de líder. Perfil de liderança para equipes de elevada sinergia.
Ah, mas você já foi líder alguma vez? A maioria de nós, por mais que não tenha uma liderança formalizada, a gente é um líder informal. A gente conduz departamentos. Então, falando, eu tenho uma prática de liderança. Mas, Fabiano, eu nunca fui líder em lugar nenhum. Cara, você às vezes frequenta uma igreja, faz lá uma ação social, alguma coisa, você lidera em algum momento. Por exemplo, se você é casado e a mulher, você lidera uma família. Se você é casado e é homem, aí a gente nem vai comentar, né? A gente é liderado, beleza. Então, o resumo ele serve bem para isso. E no final, você blinda com algumas competências suas, inerentes. Por exemplo, alto grau de comprometimento, assertividade, proatividade, né? E pum, fecha. Fechou. Então, ele vai ter assim, não vai ter muitas linhas, mas, Fabiano, eu vejo currículos que logo no resumo, ele já coloca resumo de qualificações e vem várias qualificações abaixo. Você trabalhar ferramentas de qualidade, trabalha com gerente de facilities há 55 anos. Não. Isso daí você pode abrir um espaço depois específico para colocar suas rotinas. O resumo é como se fosse assim, o livro que eu vejo, vou dar uma olhadinha assim no resumo para ver se ele é bacana e começo a ler, tá bem? Formação acadêmica, pessoal. Sempre da última que você fez para a mais antiga. E se você, por exemplo, tiver uma graduação, eu sou formado em alguma área, você não precisa colocar o técnico que você fez antes ou o segundo grau, não precisa, é dispensável. A não ser que você seja da área de engenharia, alguma coisa de TI, alguma coisa muito técnica que você já carrega no teu currículo. Mas administrador, por exemplo, eu sou administrador, né? Eu não preciso colocar que eu fiz segundo grau no Bardal. Por quê? Eu coloco a minha formação da graduação, aí eu já coloco pós-graduação, MBA, que são formações mais poderosas do que o meu segundo grau, mestrado, então eu vou crescendo a minha formação ali, da mais recente para cá. É legal, muito legal colocar as datas. Datas são fundamentais de colocar, a instituição de ensino também. Não precisa colocar concluído de 2004 a 2008, não, não precisa. Virtual, não. Só coloca as informações ali, tá ótimo, né? E agora, pessoal, a gente vai para uma coisa que vai pegar. Deixa eu me deter um minutinho a mais nisso. Idiomas. 10 entre 11 candidatos têm dificuldade em idiomas. Hoje, praticamente, por uma pesquisa feita por um Instituto de Inglês, 6% das pessoas que atuam no mercado de profissionais, eles têm inglês praticamente avançado. Fluente dá 1,8% das pessoas de mercado. Mas, por exemplo, quando você começa a trabalhar teu currículo, você percebe que muitas pessoas colocam inglês avançado, inglês fluente. Vamos fazer uma diferenciação aqui. O inglês básico, se você tem, ou inglês, espanhol, italiano, qualquer língua básica, não ponha. Básico, para o mercado de trabalho, ele não tem peso, tá? Se eu colocar, por exemplo, inglês intermediário, eu pelo menos consigo ler alguma coisa, trocar, se a pessoa falar um pouco mais lentamente, eu consigo estabelecer um diálogo mínimo com ela. O inglês avançado, eu já consigo falar, já consigo mandar um e-mail tranquilamente para a pessoa, já consigo, digamos, até fazer uma reunião com pessoas de fora do país tranquilamente. O que é o inglês fluente? O fluente mesmo, né? Aqui, pelo menos, o que ensinam nas escolas, né? Eu comecei no CEBEL, depois cultura inglesa, né? Então a gente aprendia lá assim, que o inglês fluente é aquele que eu te solto no meio dos Estados Unidos e ninguém percebe que você é brasileiro. Você consegue falar com uma fluidez enorme. Então avalia teu nível de inglês, se for básico não ponha, se você tiver um nível mais avançado, agrega valor muito. O inglês hoje é um diferencial. Mas se você não tem muita confiança, não coloque, que daí na hora da entrevista me aparece lá maluco lá, hablando lá o inglês lá, e você não entende nada, fica uma coisa meio chata, constrangedora pra gente. Então, o idioma, se você tem, põe. Se não põe, fica um pouco mais tranquilo. Não, multinacionais pedem muito, né? Mas tem empresas que volta e meia pedem inglês, a gente consegue quebrar o requisito. Porque inglês, se você fizer uma imersão num ano, você fica legalzinho. E experiência de uma vida não é num ano que você consegue, né? Então tem como quebrar requisitos, mesmo que a vaga seja em inglês. Agora vamos para a experiência profissional. Tá. Aqui tem uma pergunta bem legal do Richard, que eu já vou responder aqui em tempo real, né?
técnico em negócios imobiliários. Às vezes você tem lá, peguei um currículo agora esses dias, a pessoa tinha pós-graduação, MBA, aí como ele não estava conseguindo recolocação, ele fez um curso técnico no mercado imobiliário. Aí ele colocou na formação dele. Isso daqui é legal você colocar no teu resumo. Você vai lá no resumo e coloca assim, formação na área com MBA, pós-graduação e recente, coloca lá técnico em negócio imobiliário. Porque às vezes, dependendo do curso que a gente faz, ele não é um tecnólogo, ele é um curso mais, ou coloca na aba de cursos. Ele vai te direcionar para um ramo específico, né? Mas ele não vai limitar teu mercado. Só apenas a isso, né? Tá? Aqui a Milena falou, né? Muita gente no nível básico colocando inglês avançado, muita gente. A gente vai comentar uma coisa mais para frente, pessoal, que o currículo ele tem que refletir o nosso momento de carreira, mas principalmente quem a gente é de verdade. Não adianta. Você fala assim, Fabiano, mas eu sei que eles não falam inglês lá na entrevista e até o próprio recrutador não fala inglês. Cara, mas vai que a pessoa fala alguma coisa e fala um pouco mais do que você, então evita. Cara. Isso aqui eu já vi constrangimentos enormes por causa desse negócio, assim, de fazer... Você tem inglês fluente? Tenho. Aí, normalmente, quando é agenciado nosso, a gente faz um teste, a gente faz um alinhamento em inglês com ele para ver o nível do inglês dele tudo. Essa menina estava participando como tipo olheiro, né? Uma empresa que foi contratada para ver o nível dos candidatos, inglês fluente lá. Quando ela entrou online, entrou uma chinesa falando, cara. E falar, o chinês ele fala rápido, né? E é um idioma muito difícil de entender, então fica um inglês um pouco mais quebrado. O que a menina fez? Derrubou a conexão, saiu, porque não tinha o idioma. Então, para evitar, a gente coloca a realidade nossa, né? A experiência profissional, pessoal. Como que você trabalha a experiência? De uma forma bem simples. Você coloca o nome da empresa que você trabalha, que você trabalhou, o período. Eu não costumo, se você trabalhou bastante tempo numa empresa ou pouco tempo numa empresa, eu não costumo colocar de 10 de 2002 a 12 de 2023. Eu coloco só o ano. Mas por que só o ano? É para enganar o recrutador, não é para facilitar mesmo, né? Não precisa se colocar 1 ano e 3 meses lá. Coloca só o ano, ele já consegue ter um intervalo bacana ali, né? É uma dica. Põe o nome da empresa, logo depois do nome da empresa, o cargo que você ocupou. Tá? Se você ocupou um cargo legal, assim, de gerência, já está se pondo num nível profissional bem bacana, quando você começar a fazer a descrição das suas atividades, é muito interessante no primeiro parágrafo colocar reporte ao diretor da planta, reporte ao diretor da empresa, que mostra que você consegue conversar com pessoas de diversos níveis da empresa, né? E logo em seguida, liderança de equipe de tantos colaboradores, se você for líder. Aí também mostra aquela comunicação sistêmica que é muito importante, tá? O que não precisa colocar? Eu trabalhei na Unilever. Unilever é uma empresa multinacional, não precisa, cara. O foco é para você. Se a pessoa quiser pesquisar sobre a empresa, ela vai no Google, ela vai te perguntar na entrevista. Senão o currículo começa a ficar, cara, uma minhoca enorme, tá? Então não precisa colocar isso especificamente, tá? Outro ponto também que é bastante importante assim no currículo. Fale das tuas experiências profissionais de uma forma um pouco mais resumida. Por exemplo, eu trabalho como gerente de facilities. Todo recrutador ou toda pessoa que é um diretor de facilities, por exemplo, ele sabe o que você faz na tua rotina. Então coloque alguns pontos lá. Digamos, gerenciamento das áreas terceirizadas da empresa. 1, 2, 3, 4, 5 tópicos no máximo. Essa é a rotina do que você faz. E logo em seguida, ou num tópico à parte, você coloca cases de sucesso ou principais realizações. Cara, isso é muito poderoso. Por quê? Quando a gente trabalha as experiências profissionais, tudo que eu estou colocando em cima, elas são nada mais, nada menos do que descrição de cargo. O que eu fiz com a descrição que é muito poderoso. Então, dica. Eu gosto de caderninho, sabe? Assim, tem muita coisa moderna, mas o caderno é bom fazer uns ações. Pega o caderninho, pega a boa e velha caneta, vai lá e escreve. Pô, nessa empresa, o que eu fiz? Como que estava o setor quando eu entrei? Cara, eu consegui, junto com a minha equipe, melhorar isso, ajeitar aquilo ali. Faz uma listinha e coloca o que não é um case de sucesso, o que não é uma melhoria dentro de uma empresa.
eu volta e meia eu vejo lá. Principais realizações, né? Chegava no horário todo dia. Você ganha para chegar no horário, né? Ou colocar assim, eu vi esses dias num CV da Exxon, que a pessoa tinha trabalhado na Exxon e colocou: implantei o setor de RH inteiro da empresa. Amigo, a Exxon é milenária, já tem setor de RH. Então, a realização é assim, eu tinha um número, transformei nisso. Eu tinha um turnover, transformei naquilo. Não precisa colocar números reais, às vezes, que são ruins, as empresas não permitem ter uma divulgação, coloca um percentual, alguma coisa, é muito bem-vindo, tá? Aqui tem uma pergunta aqui do Carlos, eu vou responder no tempo real, que deve ficar animado o negócio, tá? Trabalho há mais de 40 anos em carteira, mas os 10 anos foram cargos pequenos. Não. O que a gente faz, né? A gente acaba tendo uma história de vida bem bacana, bem legal, né? Então, como você trabalha já há bastante tempo, você tem uma experiência incorporada enorme, muito legal. Então, trabalha praticamente os últimos 20 anos, no máximo. 15, 20 anos, coloca lá. Às vezes, acontece no mercado, é muito comum, de você trabalhar, por exemplo, na Bosch durante 15 anos. Uf. Saiu da Bosch, daí você passa por 3 empresas por períodos curtos. É muito normal no nosso mercado isso. Então você coloca todas as empresas que você trabalhou nos períodos ali mais curtos, que foram as últimas experiências. Se a Bosch estiver lá no meio, for lá atrás, depois que você termina todos os cargos que você tem, que são os mais relevantes de 15 anos para cá, você pode colocar demais experiências, só porque você tem uma experiência numa empresa grande, que você ficou um bom tempo. Se for uma empresa grande, que você ficou pouco tempo, nem ponha. Você não coloca as demais experiências. Por quê? Algum tempo atrás, as pessoas achavam muito legal, por exemplo, nossa, eu tenho 20, 30 experiências, eu trabalhei de caixa, cara, eu tive trabalhos assim que realmente, digamos, são trabalhos que eles formam a nossa personalidade profissional. Sabe quando você vem daqueles cargos assim mais operacionais mesmo, você vai aprendendo liderança, como fazer, como não fazer. É muito legal para moldar um profissional isso, né? Mas a gente vive numa sociedade que as pessoas não leem mais. Então, infelizmente, assim, currículos, quando a gente começa a colocar várias experiências, as pessoas não leem. Então, foque nas últimas, nas mais relevantes, né? E também tem um sistema de currículo que eu gosto muito de fazer. Vamos dizer que você trabalhou a tua vida toda como um gerente financeiro. Então, todas as atividades que você fazia são muito parecidas, são muito repetidas. O que você faz? Coloca as empresas que você passou, data, cargo certinho, e embaixo puxa principais rotinas, que são muito parecidas para todas. Aí você coloca as rotinas e principais realizações. Você vai ter um CV mais curto, extremamente denso de informações e muito rico. Eu vejo muito, você vê que às vezes a pessoa, na boa intenção, ela copia e cola muita atividade repetida e o currículo fica com 5 páginas. Então, deixa ele mais slim, né? Que ele vai agradar mais as pessoas. Então, a experiência profissional, assim, dando um resuminho. Algumas linhas sobre tua rotina que você faz e foco nas tuas realizações. Isso é muito importante. A gente tenta cada vez mais transformar a boa entrevista num bate-papo, numa conversa. E uma conversa são os cases. Tá? A Milena está perguntando aqui, experiência como temporário ou freelance. Isso é fundamental. Área de marketing, área de TI, tem muita contratação que é feita à parte. Hoje tem muitas pessoas que dão aulas em instituições também, aulas técnicas, né? É extremamente importante. Então você pode colocar a tua experiência profissional mesmo, aquela ali que você tem em carteira, toda registradinha, né? E pode até anexar um portfólio, se for de marketing, um Behance, alguma coisa assim, né? Para que a pessoa possa consultar e ver ali os trabalhos que você faz como freelance. Isso daí não é um demérito nenhum. Empresas antigas pensam que você tem que viver e trabalhar só por ela. Empresas modernas sabem que às vezes o que ela paga, cara, você tem que fazer uma complementação de renda. E sempre quando você faz uma complementação de renda, mesmo estando trabalhando, você está se aprimorando. Então isso em empresas boas é muito bem-vindo. Então, se você trabalha, por exemplo, no ramo de marketing, que você desenvolve peças para uma empresa, alguma coisa, sempre pede autorização, olha, eu posso divulgar como... Até contando, olha, essa parte aqui eu fiz o design, não fiz, digamos, o SEO dela, mas é legal você colocar o que você fez
para que, às vezes, a pessoa está parada há um ano no mercado, quando vai para a entrevista, ela te pergunta, o que você fez nesse um ano? Ah, fiz freelance. Não, já coloca ali no currículo, te mostra que você está atualizado. No nosso segmento de mercado, por exemplo, é muito comum, quando você está parado há um ano, 2 anos, você colocar os últimos períodos como consultor. Ah, mas se eu não trabalhei como consultor, daí não põe. Mas é normal, assim, você ir até num estabelecimento de um amigo teu, dar umas dicas remuneradas ou não, né? Mas você está prestando consultoria, isso daí deixa teu currículo atualizado, mostra que você está no mercado. Tá? Cursos, pessoal, só os mais atualizados. Cursos têm uma régua, assim, de, cara, 5, 6 anos. Se não for curso atualizado, não coloque. E também sempre coloque a instituição que você fez e o ano que você fez. Carga horária é necessária se você tiver cursos densos da área técnica. Daí são cursos bem pesados. Tá? Então você coloca lá tudo certinho, não tem problema nenhum. Mas curso de, nossa, cara, eu fiz um curso de linguagem, não sei o que lá, que nem existe mais, tira. Não adianta, só acumula, né? Ó, o Paulo aqui tem uma pergunta bem legal, né? Especialista ou generalista? Muitas pessoas escrevem sobre isso. Eu, por exemplo, quando era mais jovem, eu trabalhei como um especialista na área de RH e na área comercial. Eram as minhas duas áreas de atuação. Isso acabou me dando uma carreira multidisciplinar. Hoje eu faço treinamento, eu atuo com RH, eu atuo com estratégia de empresa, marketing, eu sou bem multidisciplinar, né? Então, o que eu aconselho? Tenha um currículo base para você. Esse daí é aquele mais generalista, que às vezes a pessoa, nossa, eu atuo na área financeira, mas sou bom na área tributária e também sou bom em câmbio. Nossa, eu faço DP, mas também faço RH estratégico. Então, tenha um CV bem generalista e tenha aqueles que você não vai alterar tanto o conteúdo, é mais os objetivos, tudo, e alguma coisa do resumo do perfil, que vai bater exatamente no que você precisa para aquela vaga específica, tá? Então, monta lá alguns currículozinhos, deixa 2 e 3. Outra dica que eu dou, se puder guardar num arquivo ou na nuvem, já coloca aí embaixo a empresa que você mandou. A gente manda tanto currículo por dia que se perde. Ah, esse currículo Volvo, esse currículo New Holland, esse currículo Boticário. São 3 empresas shows de trabalhar, são clientes nossos, são muito bons. Coloca ali para você não esquecer na hora de fazer a entrevista, beleza? Olha lá o Bruno Lamego, nosso amigão do Rio de Janeiro. Cara, o Bruno, quem estiver precisando de colaborador, é um menino master, mega master, blaster em logística, né? Mudei da empresa em junho, realizo exatamente as mesmas atividades. Coloca o nome da empresa com as rotinas. Beleza. O teu caso, Bruno, você pode montar o CV exatamente assim. Você coloca, como você tem assim uma especialização logística muito forte, você pode colocar o nome das empresas e embaixo você coloca todas as suas rotinas. Nem que uma daquelas rotinas seja específica de uma empresa que você fez. Que daí vai dar uma densidade maior, né? Por exemplo, BRF, né? Quando faz recrutamento, eles gostam muito desse tipo de currículo. Tá? Philip Morris gosta muito também desse tipo de currículo. Então, coloca lá as suas experiências, o resuminho embaixo, tudo que você faz fica 10, fica legal, fica bacana. Então, vamos lá. Case de sucesso, pessoal, eu já abordei ali junto com a experiência profissional. Ele pode ser colocado logo abaixo da empresa, você coloca a empresa, realizações dos cases. Ou, se você trabalhar com infográfico, é bem legal você abrir uma aba só para case de sucesso. Ali no case de sucesso você vai colocar a empresa X, o que você fez, empresa Y, o que você fez. Qual que é a jornada do cliente, vamos falar assim, a jornada do recrutador? Ele vai bater o olho no teu perfil, ele vai olhar idade, vai olhar onde você mora, vai ler o sobre, ele vai bater rapidamente o olho nas suas atribuições e vai para os cases de sucesso. Essa é uma coisa muito importante. Tá? Vamos lá, o Maturana aqui. Você vê muito cliente está escondendo algo. O que acontece no CV muito clean? Eu peguei esses tempos um agenciado, ele falou, Fabiano, eu prefiro contar toda a minha história numa entrevista. Tá? Eu falei, imagina o seguinte, você está mandando um currículo para uma pessoa, a não ser que você já tenha lá um headhunter, alguém que está levando o currículo lá dentro. Mas, via de regra, você está colocando numa empresa que você não conhece, para uma pessoa que você não tem contato lá dentro. Ele tem que ter uma densidade de informações para que você seja atrativo e seja chamado para uma entrevista.
Se você deixa ele muito slim, muito curto, em média o recrutador olha um currículo por 6 segundos, pessoal. Sabe o que é isso? 6 segundos. Então, se o teu currículo for curto, dá 2. Ele vai bater o olho, putz, currículo fraquinho, vai embora. Vai para pilha, né? Hoje em dia, antigamente era pilha de escrito, hoje em dia vai literalmente para lixeira, né? Então, o currículo ele não pode ser tão longo que tenha... Eu não vejo problema nenhum, por exemplo, em currículo de 4 páginas. Não vejo problema nenhum mesmo. A partir do momento que você tem um resumo muito bem estruturado, aí eu começo a ver que você tem experiências ricas, aí eu vou me estimulando a ler. Eu vou gostando dele, eu vou achando ele legal. Se você é um currículo de uma pessoa que está iniciando no mercado, uma página está excelente. Se você for trabalhar esse sistema de colocar as empresas e o resumo abaixo, você vai trabalhar com 2 páginas. Então não tem esse problema de, o meu currículo é muito longo, ninguém vai ler. Claro, eu recebi esses dias um de 16 páginas, tinha até cópia de certificado. Aí eu falei, amigo, nós vamos transformar um currículo de 16 em 2. E ficou ótimo, ficou muito bem colocado. Maravilha, vamos lá. Liderança. Hoje, as empresas estão muito focadas em 3 pontos fundamentais: pessoas, processos e recursos. Eu posso entender muito bem de processos, posso entender muito bem de recursos. Se eu não colocar pessoas para trabalhar para mim, acabou. Eu tenho que motivá-las, eu tenho que manter a chama delas acesa, né? Então, se você tem uma liderança formal e está trabalhando no currículo com infográfico, é muito legal você colocar abaixo um tópico de liderança. Empresa X, liderança de 2 supervisores, 3 auxiliares, 4 analistas, né? Ou você já coloca no corpo do texto, que nem eu falei. Coloca, eu reportava a tal pessoa, minha liderança era X. Fabiano, eu tinha liderança numa empresa, mas ela era informal. Eu posso colocar liderança informal de 2 estagiários? Não, não coloca. Porque isso daí pode ser uma armadilha, cara. A pessoa vai pensar, putz, esse cara é encrenqueiro. Ele está colocando a liderança informal porque ele não ganhava como líder e fazia papel de líder. Então não coloca. Simplesmente na hora da entrevista que se for abordado, eu interagia bastante com a minha equipe ali, né? Tinha estagiários também que a gente tinha trocas diretas, em alguns momentos eu tinha até algum comando sobre eles, não tem problema nenhum, né? E também a liderança, ela é algo que você pode não ser hoje, mas que você vai desenvolver no futuro. Então, coloca isso com bastante ênfase, né? Que você tem um perfil de líder que já foi em algumas movimentações que você fez na empresa, você conseguiu juntar pessoas com um projeto legal. Se você, por exemplo, já tiver um papel de líder, é muito bacana reforçar suas características. Se você é um líder mais servidor, mais carismático, aí só toma um cuidado muito delicado com o seguinte: quando você coloca assim, eu quero ser diretor de empresa, eu lido com isso todo dia. Aí tá lá, perfil mão na massa. O diretor não tem que ter perfil mão na massa mais. O diretor ele tem que saber fazer, ele já fez aquilo na vida, para saber ter um bom acompanhamento, não é saber cobrar, é acompanhar, né? Ninguém merece ser cobrado, acompanhado. E daí sim, a partir daí ele desenvolver as habilidades dele como diretor. Então, cuidado quando você coloca muito mão na massa, que eu já vi até, Bruno, pessoas de logística que colocam a mão na massa, daqui a pouco está descarregando o caminhão. Então, tem que dar uma cuidada nisso, né? Skills. Paulo, você fez uma pergunta fantástica aqui. Skills é uma coisa muito importante, muito legal. A gente já está respondendo em tempo real, né? Que daí fica bem mais dinâmico, né? Os skills te ajudam bastante. Você pode trabalhar com soft skills, com hard skills. Vamos falar de um modo geral, né? Se você colocar, por exemplo, uns que estão mais em alta no mercado, senso de dono. O que acontece com o senso de dono? Muitas pessoas saem do mercado, estão desempregadas e de um modo muito brusco, elas vão lá, batalham 1 mês, 2 meses, não aparece nada, elas são obrigadas a empreender num dado momento, mesmo com baixo investimento. Elas vão fazer lá, às vezes, um empreendimento, alguma coisa. A partir do momento que você sai da figura de empregado, que você recebe salário, benefícios, você vira um pagador de impostos e um pagador de tudo que você possa imaginar. Você é um pagador de boletos. Então, senso de dono significa que você tem uma habilidade muito grande de trabalhar na empresa como ela fosse sua. Mesmo que você nunca teve um empreendimento seu. Mas, Fabiano, a gente precisa comprar mais 50 computadores para a empresa. Se eu não tenho senso de dono, eu falo assim, compre. Se eu tenho, eu falo assim, tá, mas
Por que isso? Qual que é a relevância disso? Então, senso de dono é muito legal. Empatia hoje, pessoal, está muito em alta. Empatia, ela anda do lado de liderança. O que significa empatia? Não é eu ser complacente com outra pessoa, é eu me colocar no lado dela e juntos a gente encontrar um caminho bem legal. Junto com isso, sinergia. A sinergia, ela não é mais só com o meu departamento. Até tinha citado facilities, né? Facilities depende muito de compras, cara, depende muito de logística para as entregas dos materiais, para tudo. Depende muito de negociação com terceirizados. Então, o meu cargo hoje ele não está mais só num departamento, ele extrapola sistemicamente toda a empresa. Eu começo a formar um Lego empresarial para juntar essas peças. Outro ponto que eu acabei de falar, visão sistêmica, é um skill muito forte. É entender onde começa meu processo, por onde ele passa e como que eu entrego para o meu cliente. Estava assistindo um vídeo uma vez da Ferrari, um vídeo antigo já, tinha uma senhora que estava costurando o banco à mão da Ferrari. Você imagina o que é isso, né? Uma Ferrari costurar o banco à mão. A repórter, muito pobre de espírito, né, foi lá e falou assim para a senhora: você não fica triste e frustrada que você fica costurando o banco da Ferrari o dia inteiro e você não tem uma Ferrari? Ela falou assim: negativo. Cada vez que eu vejo uma Ferrari passando na rua, tem um pedaço da minha alma ali dentro. Eu ajudei a construir aquela Ferrari. Nossa, a mulher acho que não, até hoje deve estar toda, né, depois de uma resposta dessa, né? Então é isso daí, que esse sentimento, sabe, assim, você ter essa participação, comprometimento, né? O que não são skills interessantes de você colocar só por jogar? Comprometimento, atitude, você só joga eles ali dentro. Eu vou dizer por que é perigoso. Pontualidade é uma obrigação da pessoa. Trabalho sob pressão, cara. Cara, quem gosta de pressão é fósforo quando você risca que ele pega fogo. Nunca coloque trabalho sob pressão no teu currículo. Significa que você é desorganizado. Significa que em algum momento o teu líder não fez o trabalho talvez direito dele e te sobrecarregou. A gente sabe que tem pressão em todas as empresas, todas, mas não precisa colocar. Então, trabalhos e skills principais, assim, senso de dono, sinergia em equipe, isso daí é muito legal, tá? E um ponto, assim, que eu vou abordar que é bem legal é o seguinte: eu já peguei muita gente, vamos falar assim, desprevenida, que a pessoa coloca assim, elevado comprometimento na entrega das tarefas. Eu estou fazendo uma entrevista com ela, ela falou que tinha. Aí eu falo assim: me conta um case teu de sucesso, ou algum momento da tua carreira que você precisou ter esse elevado comprometimento na... E cada 10 candidatos, 9 não sabem responder, porque eles jogam os skills. Então o skill ele tem que ser realista, ele não tem que ser um skill do mercado. Analise tudo que você faz ali e fala: pô, esse skill é bacana, esse daqui é legal, eu vou colocar ele que ele vai realmente contribuir com o meu currículo. Mas sempre tomando cuidado de colocar alguma coisa que depois você não tem... Ah, nossa, você tem bastante empatia? Me conta um case que você usou de empatia. Ou na hora, amigo, você até pode ter. Vai lembrar do negócio. Então, coloca o que você sabe efetivamente que você pode entregar. Já faz assim, ensaia um pouquinho antes da entrevista, todos aqueles pontos para que você tenha, para que você possa fazer da entrevista um momento vagalume. Vagalume é muito importante isso, tá? Eu já vou responder uma aqui do Richard, mas já no mesmo aqui, por exemplo, analítico. Analítico é um exemplo de skill muito forte. Às vezes a pessoa pensa assim: nossa, mas eu sou de marketing, se eu for analítico eu não sou criativo. Não tem nada a ver. Eu vou levantar uma das armadilhas de quem faz marketing, achar que não vai ver número, né? Vai trabalhar com muita estatística dentro do mercado. Então você vai puxar todos aqueles dados e vai estudar. Hoje, que as empresas mais precisam, que é uma necessidade muito preemente, os sistemas eles começam a soltar um monte de dados. Aí eu coloco um Power BI na minha empresa. Eu não sei o que fazer com aquilo. Eu tenho que ser analítico. Eu também tenho que ter aquele visão assim, de chegar... Qual que é o grande problema de carreira numa empresa? É quando eu chego na empresa com um gás enorme, eu quero mudar algumas coisas, eu estou vendo melhorias, aí chega um gestor, um colega do meu lado e fala assim: amigo, eu vou te falar uma coisa, você está sentando na janela. Como assim sentando na janela? Se te empurrar, você cai. Ou seja, baixa a bola, não dá muita sugestão. Aqui sempre foi assim. Esqueça, pessoal. Sempre foi assim antes da tua entrada. Você vai entrar lá para fazer acontecer.
Você vai mudar com humildade, no tempo certo, mas você vai mudar as coisas dentro de uma empresa, tá bem? Então, para isso, você vai ter que fazer um diagnóstico, vai ter que analisar todas as partes. Então, o perfil analítico é algo que agrega muito valor. Vamos lá para o Maturana aqui. Estrangeirismo, nossa, cara. Eu, quando era mais novo, comecei a trabalhar na época da GC Lever, depois fui para a Unilever, a minha primeira reunião. Jantou um bando de gente numa sala, né? Aí começaram a falar assim, e o budget do projeto, o nosso share, front office. Eu falei, pô, todo mundo é fluente em inglês aqui, né? Que maravilha, né? Que empresa de altíssimo nível, né? Não, a maioria não falava nada. Mas cada segmento tem o seu linguajar específico. Então não tem problema nenhum de você usar, por exemplo, alguma ferramenta de qualidade em inglês, alguma coisa específica do teu segmento, não tem problema nenhum. O que você não pode, eu tenho um amigo meu, que ele fala inglês bem, ele é legal. Só que daí, assim, a gente às vezes está jantando, está num ambiente mais informal, ele começa a dar uma de supla, sabe? O supla fala inglês com português. Aí você não entende o inglês, você não entende o português, né? Então tem essa coerência no teu currículo. Você pode usar essas palavras estrangeiras, não tem problema nenhum, mas a base do entendimento tem que ser em língua nacional mesmo, né? Agora usar budget, approach, não tem problema nenhum. Beleza. A questão das habilidades que a gente comentou, né, a respeito dos skills, né? Você pode colocar, por exemplo, hoje é muito valorizado alguns cursos nas áreas, como um Black Belt, um Six Sigma, um Lean, são muito valorizados, indústria 4.0, né, para essa área. Então, tudo que for assim mais recente é legal colocar no currículo. E lembrando sempre que as empresas contratam pela parte técnica e elas demitem normalmente pela parte comportamental. Então, é muito legal você, quando achar a empresa, tudo, não só verificar o que ela faz tecnicamente, mas dar uma olhadinha na cultura dela, como que ela opera, como que ela trabalha, para que cada vez mais seja adequado esses dois mundos. As rotinas, você pode escrevê-las junto, né, com o teu currículo, mas naquele modelinho que você trabalha mais separado, é legal você colocar as rotinas que você faz no dia a dia, mas sempre tomando cuidado, pessoal. Um currículo, ele não é escrito em primeira pessoa. Eu realizei o inventário na empresa. Eu não faço nada. A equipe faz. Realização de inventários periódicos da empresa, sempre nesse tom, tá? E tenta trabalhar bastante a questão do ego, pessoal. A gente pega currículos com egos inflados. Sabe aquele currículo que quando você está lendo, você fala, meu, se essa pessoa saiu da Coca-Cola a Fensa quebrou, porque ele fazia tudo lá dentro. Então, tenta evitar. Sempre coloca assim, por mais que se tinha bastante atribuições, tudo, trabalha em equipe. A gente não consegue fazer nada sozinho dentro de uma empresa ou poucas tarefas, né? Então, se você conseguir construir um raciocínio legal nesse sentido de entregas e tudo, de rotinas bem dimensionadas, e tomando cuidado com o seguinte, se você quer um cargo gerencial, tome cuidado com rotinas muito, eu vejo assim, por exemplo, na área contábil, conferência de folha de pagamento do DP, maravilha, eu estou conferindo, né? Elaboração e lançamento de folha de pagamento, você é um gerente e você vê de uma empresa grande, você tem uma equipe que faz isso normalmente. Então só tome cuidado que às vezes você está puxando alguns elementos de currículos antigos e a gente acaba deixando ali, né? Então tira para deixar ele mais limpinho, porque só fazendo um parênteses aqui, né? A gente tem um tipo de RH que a pessoa faz as perguntas legais, quando os bens é a grande maioria, né? Mas a gente tem algumas pessoas no RH, como em todos os segmentos de mercado, que parece que elas querem achar pelo em ovo. O teu currículo está perfeito, bacana, ela vai naquele pontinho ali, te cutuca, te aperta, sabe? Então não vamos deixar a bola na área para ninguém chutar. Vamos fazer o nosso gol mesmo, né? Vivência internacional. Esses dias peguei o currículo do rapaz, falou, Fabiano, eu viajei para Disney com a minha família uns 6 anos atrás, cara, mas foi uma viagem que não foi de negócio. Posso colocar no meu currículo? Coloca, vivência internacional, Disney, pode colocar viagem de turismo, né?
não tem problema nenhum. E daí do ladinho você faz um pequeno resumo do que você viu na Disney. Falei, o que você viu na Disney? Fora o Pateta, o Pluto, o Mickey. Cara, os caras têm um sistema de liderança fantástico, eles têm uma delegação de tarefas assim, exatamente isso. Você foi para a Disney com um olhar de gestor. Se você tiver uma experiência internacional, que você aportou tecnologia de outro país, alguma coisa, maravilha. Fabiano, a minha experiência assim, internacional mais forte, eu ia para o Paraguai lá de vez em quando, comprar uns negocinhos lá, deixa quieto, não tem problema nenhum. Experiência, vivência internacional não é obrigatório, mais para cargos realmente bem elevados de mercado, que daí as pessoas, elas têm não só uma vivência pessoal delas, mas também as empresas pagam viagem. Eu trabalhei em multinacional, viajei muito para fora em tempo de empresa, né? E eu acho engraçado que tem pessoas que trabalham multinacional e falam assim, tem que viajar de novo. Nossa, cara, aproveita, custa uma fortuna. Hoje eu tenho que pagar particular, a gente dá muito valor para isso, né? Então vamos lá. Algumas dicas gerais aqui, pessoal. Isso aqui dá uma polêmica bem grande no LinkedIn. Até quem não me segue no LinkedIn, eu vou pedir para vocês me seguirem no LinkedIn, nas redes sociais, quem se sentir confortável à vontade, né? Que lá, às vezes, eu tenho umas opiniões um pouquinho polêmicas, né? Eu não gosto muito de seguir uma regra que todo mundo segue. Eu não sou aquele cara que vive para ganhar like. Eu prefiro dar as orientações certas para as pessoas do que conduzi-las, elas têm confiança no meu discurso e depois vão fazer errado. Não é uma coisa legal, não é uma coisa que me deixa confortável, né? Foto no currículo. Se você trabalhar o currículo tradicional, em Word não ponha. Se você trabalhar infográfico, é muito bem-vindo. Que tipo de foto, Fabiano? Foto fluida. Até agora, no LinkedIn, teve essa semana uma postagem que as pessoas falaram de foto de estúdio. As minhas fotos, a minha filha que faz, né? Que ela é da área de comunicação, ela mesma que tira foto, né? Mas, valeu, Richard, bacana. Até a gente vai dar uma comentadinha sobre o LinkedIn também. A questão da foto, ela tem que ser fluida. Ela tem que mostrar quem que você é. Só evite aquelas fotos de final de casamento, sabe? Que você já tá assim, tudo batom borrado, já tá meio torta a gravata, né? Mas as bacanas, legais, né? Carlos Augusto, eu não sou muito bonito. Põe foto também. Eu tenho uma cara de traquinas enorme, cara. Assim, eu já fui mais rechonchudo, dei uma emagrecida, mas duas coisas que você não perde quando você emagrece é a cabeça grande e a papada, né, cara? Isso aqui não tem jeito, a gente não perde nunca, né, cara? E eu gosto, sabe? Eu gosto de usar fotos. Por que a foto é legal? Esse tempo teve um debate no LinkedIn, Fabiano, mas a foto, ela é um sistema de preconceito, só pessoas bonitas vão ser contratadas. A beleza é uma coisa muito relativa, né? Pra gente achar, né? E eu gosto da foto porque ela humaniza o processo. Quando eu vou fazer, por exemplo, um Google Meet, eu já conheço a pessoa antes pela foto. Eu vou fazer uma entrevista presencial, a pessoa está numa sala de espera, eu já reconheço ela pela foto. Então a foto é sempre muito bem-vinda. Eu vou trabalhar, digamos, numa empresa que é um pouco mais formal, assim, que nem o Hector, que é um parceirão nosso, está na sala, né? O Hector é advogado. É legal ele tirar uma foto com gravata, show, cara. É a vida dele, né? Advogado normalmente está sempre assim, parlamentado, não tem problema nenhum. Mas meu estilo é esse. Eu estou sempre de camisa, um blazerzinho. Quando eu vou fazer evento, eu estou de sapatênis, um sapato com amortecedor confortável, né? Eu já estou na idade do conforto, né? Eu acho muito importante. Mas a foto agrega muito valor, pode ter certeza absoluta. Páginas no currículo. Como eu falei assim, não tem um limite de páginas. Você tem que ficar satisfeito com a tua obra. Sabe quando você pega teu currículo e fala assim, cara, meu currículo tá legal. Ele reflete quem que eu sou. Ele realmente demonstra minhas experiências profissionais. Aí você vai conseguir te vender em qualquer lugar. Lembrando que se ele tiver mais de 3 ou 4 páginas, tem que ter muita densidade. Tem que ter cursos, tem que ter... Se for só experiência profissional, ninguém vai ler. Aí resume e coloca em 2 páginas. Aqui, pessoal, não é só o inglês falado. O LinkedIn tem direto isso. Você vai entrar lá no profile da pessoa, tá em inglês. O currículo dele, primeira língua, inglês. Aí ele manda para ti em inglês. Amigo, você fala inglês? Não. Eu falei, por que tá em inglês esse negócio, cara? As empresas valorizam se você sabe falar. Então, o currículo em inglês é para quem tem fluência, para quem fala bem, para quem tem o inglês avançado. Mas não vamos esquecer, pessoal, isso daí tem pessoas que falam diferente, mas eu defendo a minha posição, que nós estamos no Brasil. Então, o currículo principal nosso tem que ser em português. Eu posso ter uma versão em inglês,
Posso ter em italiano, se eu tiver não tem problema nenhum, mas eu preciso ter o currículo em inglês. O currículo em português, ele é obrigatório, tá? O Paulo, carta de apresentação no CV não é necessário, porque ela é um item a mais. Mas existem empresas, principalmente empresas tradicionais, sabe? Aquelas empresas são boas de trabalhar, são fortes, têm um nome muito grande no mercado, 30, 50 anos de atuação, né? Eles gostam muito de carta de apresentação. Tá? Eu vou deixar um modelo daí para vocês, vou deixar modelos de CV, vou deixar modelos de cartas de apresentação, eu vou construir uma nuvem, daí todos os participantes eu vou colocar um link ali para que vocês possam acessar tudo isso, né? A carta de apresentação, ela ajuda bastante em empresas tradicionais, RHs assim que trabalham já há muito tempo no segmento, eles amam carta de apresentação. E a gente tem uns modelinhos bem bacanas para vocês. A questão da correção do CV também é muito importante. O que eu aconselho vocês? Eu posso ler 20 vezes o meu currículo, eu não vou achar, às vezes, um erro. Eu passo para a pessoa, ela bate o olho, tem um erro. Por quê? Porque a gente está muito focado naquilo. Então, erros gramaticais pesados, assim, que são aquelas concordâncias da NASA, pessoal. Cara, raramente alguém vai pegar aquilo. Nem eu pego. Ninguém tem a língua portuguesa ela é tão complexa, né? Mas às vezes assim até um espaçamento muito grande, uma coisa que ficou desnivelada no currículo. Tem pessoas que gostam do texto justificado, às vezes o justificado é muito legal, às vezes o justificado fica uns buracos enormes, né? Que era legal fazer o tradicional, né? Então é sempre bom dar uma atualizada. E aqui, pessoal, vai uma dica de portal para vocês. Tá? Como que funcionam os portais? Quando você for colocar o seu currículo no portal, por mais que seja chato, às vezes você faz trabalho 20 vezes por dia, coloque ele completinho. Todo ele completinho, montadinho, legal. E se você se empregar, dê uma olhadinha daí para atualizar os portais, tá? E principalmente se você ainda está em busca de recolocação, a gente tem alguns portais que eles são replicadores. O que é um portal replicador? Eu vou dar um exemplo do Jobol. O Jobol, ele é um portal que você coloca teu currículo lá, ele corre para 12 outros portais. Então, às vezes a pessoa te liga e fala assim, vi teu currículo no Jobol. Fala, cara, nem sei o que é isso. Ele replicou ou ele mesmo recebeu de outro portal. Isso é bastante comum de acontecer. Então, de vez em quando, coloca teu nome lá no Google, dá uma olhadinha se aparece em algum portal, alguma coisa, que é onde que está a armadilha nisso. Eu uso, por exemplo, a Abler aqui, né? Aí, por vezes, eu vou entrevistar um candidato, alguma coisa, a pretensão salarial dele está lá R$10.000. Mas eu vejo que esse currículo está desatualizado há um ano. Então, um dos primeiros aspectos que eu abordo é a questão da pretensão salarial com ele, tá? Para ver se está atualizado, mas tem recrutador que não faz isso. Até esquece, nem lembra. Aí vai até o final do processo, daí falou, você foi aprovado, não falou nada de salário em dado momento, você é tranquilo, achando que sabiam, né? Eu estou te oferecendo 5. Cara, mas a minha pretensão é 8. Mas eu vi lá no site e tal, que estava 5. Então atualiza. Isso daí é uma coisa assim, extremamente importante, né? O teu currículo ele tem que ser 100% verdadeiro. A gente pode colocar efeito especial? Pode. Isso eu faço direto. O que é um efeito especial? É quando você faz uma tarefa que, cara, você aprendeu muito para fazer aquela tarefa. Todo o currículo tem isso. Ele tem palavras escondidas dentro dele. Sabe, às vezes quando você bate o olho no teu currículo, fala, nossa, Fabiano, você fazer isso, você fazer aquilo. Fala, amigo, o que vale ouro no teu currículo é isso daqui. E ele não está bem salientado, a gente vai trabalhar isso. Mas tudo tem que ser extremamente verdadeiro. Não adianta colocar uma experiência que não teve, uma vivência que não aconteceu, que a gente tem que estar confortável, né, para representar o nosso currículo. E uma regra de ouro aqui para você, aquela dica de 1 milhão. Quem determina o padrão do currículo também, às vezes, é a empresa. Se ela falar assim, só aceito currículos com pretensão salarial, ponha. Se não pedir, nunca coloque a pretensão no corpo do currículo. Só aceito currículo sem foto, tire. Aí vai de vaga a vaga. Ele que vai determinar. Eu entrei esses dias no portal, a gente está fazendo muita vaga para o Canadá agora, bastante vaga, principalmente na área de design, TI, eles têm uma carência de mão de obra, engenharia também está muito aquecida no Canadá, né? Eles têm uma regra que o currículo deles tem que ter 2 páginas, para essa empresa específica que é a nossa parceira, né?
Então, o que eu faço? Eu já reduzo, já mando certinho, eles gostam com foto, então a gente vai se adequando a eles para que o currículo fique perfeito e chegue lá realmente da forma que a pessoa quer mesmo, né? Vamos lá. Então, vamos responder a dúvidas, né? Pode ir perguntando o que vocês quiserem aqui no chat, né? E eu vou também agora falar algumas coisinhas rapidamente sobre LinkedIn. Na semana que vem, neste mesmo horário, a gente vai ter mais um webinar. Toda semana a gente vai fazer um webinar totalmente gratuito, né? Que eu vou abordar a questão do LinkedIn. Mas, a grosso modo, você vai pegar o teu currículo e vai copiar e colar ele dentro do LinkedIn. O sobre tem que ser igual, a parte das experiências profissionais tem que ser igual. Depois a gente vai falar na semana que vem de acrescentar competências e como que você gera autoridade na ferramenta e tudo mais, né? Então, o importante no primeiro momento, exatamente ele está igual. Por quê? Os nossos currículos, por exemplo, o recrutador bate o olho no QR Code. O QR Code vai para o LinkedIn. O que ele vai buscar no LinkedIn? Uma vez que é muito igual ao currículo, né? As referências, as pessoas que falam sobre você. Então, é muito importante você manter essa parte, né? Sabe aquelas recomendações que tem embaixo? Isso é fundamental no LinkedIn. E vamos fazer uma parte aqui que normalmente as pessoas têm muita dúvida, né? Pô, Fabiano, legal, gostei do bate-papo, foi bacana, foi interessante. Meu currículo vai ficar turbinado. Para onde que eu envio esse negócio? Aonde que estão as vagas? Ó, a Alessandra aqui. Seu Alessandro fez uma pergunta muito, muito legal, Alessandra. Show, Alessandra. Essa apresentação, ela vai ficar disponível na minha página ali da Eventials, tá? Vocês vão conseguir entrar exatamente com o mesmo link que vocês entraram ali. Ali tem a apresentação gravada, vocês podem assistir ela. Também vai ter esse material aqui que eu estou apresentando aqui. E daí eu vou mandar para vocês, pelo e-mail de vocês, um linkzinho de nuvem com vários materiais. Aí depois, fim do curso, se vocês puderem, o nosso curso ele nunca tem objetivo eu tenho uma plataforma de cursos, tudo, mas ele não é aqueles cursos assim, armadilha, sabe? Que eu já assisti a alguns, né? Que a pessoa vai lá, não te conta nada e no final ela quer vender o curso. Não, o nosso é bate-papo mesmo para que as pessoas se recoloquem com qualidade no mercado, né? Mas se você conseguir chegar, eu vou agradecer a todos no LinkedIn lá que participaram do curso, a gente está com um número bem legal de pessoas aí na plataforma, né? Se puder dar um feedback, se gostou, se achou bacana, tal, putz, show, vou ficar muito, muito grato mesmo, né? Então, digamos que você fechou teu currículo, valeu, Alessandra, fechou teu currículo, ele está perfeito, ele está muito legal. Você vai precisar necessariamente cadastrar nos portais. A gente fica, às vezes, um pouquinho chateado com o Cato, principalmente, com InfoJobs, que tem muita vaga antiga, sabe, cara? Mas a vaga antiga, às vezes, pode ser do portal que está replicando de forma aleatória. Já apareceu vagas minhas de 3 anos atrás no portal. Isso daí eu não sei se é para pegar assinante, o que eles fazem isso, que é sacanagem, né? Com todo mundo. Mas pode ser também que o anunciante não deu baixa na vaga. A gente, quando faz o anúncio, tem que determinar o período dela, né? E daí fica aquela vaga, né? Outro ponto, tem empresas que sempre estão precisando do mesmo cargo. Você vê lá, compradora, aquela empresa faz 10 anos sendo compradora, o comprador tem 15 anos de casa. Então, não adianta, vai concorrer, né? Mas você sabe que é uma vaga complexa. Então, eu aconselho, coloque em todos os portais possíveis que você colocar. Aí a gente vai falar de um ponto bem específico aqui, pessoal, GUP. Eu, conforme eu falei, eu uso o Abler, né? Que é aqui de Curitiba, inclusive, é um portal muito bom. A GUP hoje ela é uma grande vilã do mercado. Por quê? Ela é um portal, ela é simplesmente uma esteira de currículos. Eu tenho, digamos, a empresa X, eu contrato a GUP, eu pago no mínimo, uns R$2.000 para contratar uma GUP, né? A não ser que eu tenha um fluxo de vaga muito pequeno, eu vou pagar pouco, mas ele não é barato, né? É uns R$2.000 e tal. Se for empresa grande, paga valores muito maiores. E todo o processo fica automatizado dentro da GUP. Eu faço o meu anúncio, eu faço tudo e jogo essa vaga no mercado. Maravilha. Aí cada vez que você vai lá, você faz uma inscrição e não tem feedback. Aí a culpa não é da GUP. A empresa, ela não parametrizou um feedback automático, que é o mínimo do mínimo. Ela que não fez isso. Os dados estão incompletos da vaga. A GUP, infelizmente, ela tem poucos parâmetros de trava. Eu consigo colocar vagas que não são bem completas, né? A Abler já vai me travando, eu preciso dessa informação, preciso dessa. Então, o anúncio fica mais robusto, ele fica mais legal, né?
Mas a gente tem assim um modelo de administração que a gente usa de Porter, né? Que ele fala assim: se eu preciso de algo e eu estou do outro lado, digamos assim, da história, eu vou ter que seguir algumas regras. Infelizmente, hoje o candidato precisa muito da GUP, não tem como. Então vai lá, faz o cadastro, faz legal. Fabiano, eu fiz o cadastro na GUP, eu sei o nome da empresa, eu posso abordá-lo pelo LinkedIn? Pode. Não só pode, como deve. Não fique frustrado. De cada 10 recrutadores que se abordar, 9 não vão nem te dar atenção. Mas ele já está com a tua mensagem lá um dia. Então pode ser que ele venha falar contigo. Então o trabalho de fazer um currículo correr, ele é um trabalho formiguinha. Você vai colocando em várias abas, em vários lugares. Eu aconselho vocês a terem um Excel. Eu vou abordar também no webinar só uma forma de controle de vagas, como que se faz tudo isso. Pode ser no Excel, pode ser no rascunho, pode ser em qualquer lugar. Eu vou deixar depois um linkzinho de um sistema que eu uso que é gratuito, que é muito bom. Ali você vê a empresa que você se candidatou, como que está o status, né? E também tem as empresas sigilosas, que a gente se candidata e não tem como saber o que está acontecendo, a gente só vai descobrir na hora, né? E vamos combinar também com vocês, entrou uma chamadinha que só pedi para... Vamos combinar também com vocês o seguinte: qualquer dúvida que vocês tenham depois aqui do material, Fabiano, eu fui fazer entrevista numa empresa, você conhece, eu vou fazer, né? Você conhece o estilo do recrutador, o que ele pergunta, como que funciona, cara? Eu vou também, várias pessoas, eu vou revisar o currículo de vocês por áudio, eu vou mandar o linkzinho dele revisadinho, bonitinho, né, para as 30 primeiras inscrições aqui, que de uma forma a gente combinou. E tudo que vocês precisarem de suporte, vocês podem ficar à vontade. Eu acredito que quando a gente começa um trabalho assim como esse, né, de uma interface direta, ele é só o começo, né? A gente tem que manter assim sempre vamos dizer assim, o contato direto. Ele é extremamente importante no network, né? Então, sigam a gente nas redes sociais. Eu hoje não faço com a intensidade que eu queria por ter tempo, né? Mas eu estou sempre no LinkedIn. LinkedIn é a nossa casa. Eu tenho também vídeos que eu faço no TikTok, o YouTube a gente está fortalecendo mais ele agora. Então, tem muito material sobre entrevista, por exemplo, LinkedIn mesmo, como que depois que eu entro numa empresa, consegui meu emprego, como que eu trabalho questões de liderança. Então, sempre tem material bacana que a gente está trabalhando, né? E aqui eu queria deixar uma reflexão bem legal para vocês, né? Para a gente finalizar aqui, tem mais 7 minutinhos, né? Isso aqui é uma frase do Walt Disney. Tem 2 frases dele que eu gosto muito, né? Uma delas é assim, né? Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Cara, eu acho muito... Valeu, Jorge, obrigado. E essa frase aqui eu acho 10, cara. Isso daqui é a base do RH humanizado, nem todos são, mas é a base, deveria ser, né? Contrate um sorriso, uma atitude, depois ensine as técnicas. Um dos meus maiores mentores de toda a minha vida foi meu pai, né? Meu pai, ele nos deixou há 3 anos atrás, né? Viveu até os 85 anos, trabalhou comigo muitos anos na empresa, na área comercial, né? E foi com quem eu aprendi praticamente tudo que eu sei da área comercial, né? E uma coisa que meu pai sempre falava assim: quando as empresas começarem a contratar caráter, começar a contratar ego, simpatia, pessoas do bem, o crescimento delas vai ser ilimitado. Porque eu posso ensinar qualquer coisa para qualquer pessoa, basta ela querer aprender. E basta ela realmente estar linkada junto com a empresa. Então, tenha confiança no teu currículo, tenha confiança na tua trajetória. Se você é um profissional que está entrando agora no mercado, as pessoas não têm que te cobrar experiência, você está na fase de aprendizado. Se você tem mais do que 50, é uma honra, é um privilégio. Você está forte, você está com saúde para trabalhar. Imagine quanto você pode ensinar para as pessoas. Se você está na faixa intermediária, é o momento de planejar não só a recolocação, já pense na carreira. Eu vou entrar nessa empresa, vou ser um coordenador, daqui a pouco eu sou um gerente, daqui a pouco eu sou um diretor, e eu posso dizer para vocês, por experiência própria, que dá certo, pessoal. Eu estou no mercado aí há 33 anos, já analisei muitos currículos, já agenciei muitas pessoas no mercado, e o que a gente mais precisa é de fé. A gente tem que ter, diferente da religião que se professa, né? A fé é algo que segura muito a gente. A família é fundamental em todos os nossos pontos também, né? Estou hoje com a minha esposa aqui moderando para mim, né?
e também é fundamental a gente ter confiança no material que desenvolveu, na trajetória que desenvolveu. Então, agradeço a todos aí o tempo de vocês, gostei muito. Semana que vem a gente vai voltar com material completo sobre LinkedIn. Aguardem que eu vou enviar a nuvem para vocês, vou analisar os currículos também, conforme a gente já havia consensado. E espero encontrar vocês em mais materiais aqui da F Brasil. Bom, então, um abraço para todos, fique com Deus e um final de semana iluminado.